Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Que o Senhor nosso Deus, o Mestre Jesus, os Espíritos bondosos, amigos, possa nos envolver em vibrações de paz, consolo, conforto, aurindo-nos novas forças e coragem para as lutas e testemunhos que cada um de nós é levado a dar na própria intimidade, na sua vida cotidiana. Então, procuramos inspiração em um exemplo único na Terra que nos inspire paciência, coragem, devotamento, fé, humildade e confiança irrestrita em Deus. Tudo que é grande começa pequeno. Assim foi com essa sementinha chamada Francisco, plantada pelas mãos de Deus no jardim do nosso tempo. Francisco amava muito seu pai e conhecia de muito frio. Mas não amava o dinheiro, pois já sabia que os tesouros deste mundo não se comparam ao céu. E seguia os exemplos do seu pai. Infelizmente, até os maus exemplos. Mas Francisco era muito bondoso e tinha uma mãe virtuosa, Dona Ricardo, que era piedosa e temente a Deus. E no coração de Francisco, Deus foi despertando o amor pelos pobres. Obrigado, meu filho. Ele foi o preceito da minha alma que me disse: mas aos poucos cedeu aos maus exemplos e costumes da sua época, até que o acontecimento de Francisco e a nossa história. Deus falou para ele: quem pode fazer mais contigo? O Senhor ou o escravo? Por que então desprezas o Senhor e segues o escravo? Francisco então deixou para trás seus planos de glória e começou a glorificar a Deus. Lia o Evangelho e se tratava das maravilhas de Cristo e seus apóstolos. A cada dia crescia seu amor por Deus e pela Igreja, corpo místico de Cristo. Certo dia, preparou-se pelo leite, um homem leproso. E Francisco tinha um medo terrível dos leprosos. Teve vontade de correr. Mas dentro do seu coração sentiu o enorme dor pelo pobre homem enfermo e resolveu enfrentar o seu medo.
coração. O que era fel deu, e o que era mel deu fel. Sentir o gosto doce de derramar sem esperar nada em troca. Mas também sentir o sabor amargo de dentro, na verdade, na ilusão de alcançar a felicidade neste mundo através dos meios da dimensão. Numa de suas caminhadas, encontrou uma igreja em Minas e passou muito tempo nesse. Até que um dia, um fato surpreendente aconteceu. Estando em oração diante do Cristo crucificado, a imagem ali estampada mexeu os lábios e falou: Francisco, vê se a igreja está em Minas. Vai, restaura a minha vida. Rapidamente, Francisco correu até a loja do seu pai e pegou dinheiro para restaurar a igreja. Porém, seu pai, ao saber que Francisco estava dando dinheiro aos pobres e restaurando uma igrejinha em Minas, foi bravo da freira e chamou sua atenção. O pai de Francisco entendia a grandeza do coração de seu filho e procurava ser totalmente obediente a Deus. Eu já falei para você, Francisco, e não louvou Francisco, cheio de paz e alegria, surpreendeu seu pai devolvendo todos os seus bens. Cantando, louvando a Deus, Francisco foi restaurando a igreja, pedindo esmolas e ofertas. Até que percebeu que nós somos pedras vivas na igreja de Cristo. E éramos nós que precisávamos ser restaurados e voltar a viver de santidade. E assim começou a sua jornada. Pregando o Evangelho, muitos seguiram o seu exemplo. Estava sempre alegre e agradecido a Deus por toda a criação, tratava todos como se fossem seus irmãos. Por isso, pela graça e pela glória de Deus, vive e reina dos séculos dos séculos. São Francisco de Assis deixou um legado de amor, humildade e serviço ao próximo. Ele foi um frade católico batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone, viveu entre os anos de 1181, 182 e faleceu no ano de 1226, na cidade de Assis, na Itália. Ele teve como pais Pica di Bolermont e Pietro di Bernardone. Transcendeu as fronteiras do tempo como um ícone do amor, humildade e serviço. Sua vida extraordinária e seus ensinamentos compassivos continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo, independente de suas crenças religiosas. Francisco de Assis desceu à terra para exemplificar a humildade e a renúncia, dando prova de que a felicidade não é ter, mas ser. Viveu a pobreza com alegria, passando pela dor, pelo sofrimento, com resignação, com gratidão. São Francisco de Assis é exemplo para todos nós, como
alma, como espírito ícone, capaz de nos inspirar coragem, fé e bons sentimentos. No estudo desta noite, nossa proposta não é fazer somente uma biografia da sua personalidade, mas procurar, por meio do seu exemplo, fortalecer a nossa fé, encontrar e identificar na sua vida exemplos com as quais identificamos, porque todos nós, enquanto na Terra, passamos por dificuldades, por experiências até mesmo semelhantes. E somente com a fé, com a confiança irrestrita em Deus, com a humildade, é que somos capazes de superar os desafios da existência, do progresso. A juventude de Francisco foi marcada por um estilo de vida despreocupado e luxuoso. Ele tinha uns pais abastados. Filho de um próspero comerciante, ele inicialmente buscou prazeres mundanos e a riqueza material. No entanto, sua vida deu uma guinada notável quando experimentou uma profunda transformação espiritual durante um período de prisão após ser capturado durante uma guerra. Então, Francisco tem aquele momento em que, na experiência da vida, ele passa a meditar sobre o seu próprio caminho, as escolhas que tinham feito, porque o próprio sofrimento, a própria prisão, o enclausuramento que ele fora submetido na guerra, levou ele à solidão. E muitos que acreditam que a solidão é o fim, a solidão é o abismo interminável, nasce luz nesses momentos de crise. A crise é oportunidade de renovação para todos nós. E Francisco de Assis soube aproveitar essa oportunidade para seu crescimento espiritual e moral. A experiência de Francisco foi um chamado à renúncia, ao serviço aos menos favorecidos. Abandonou sua vida anterior de opulência e dedicou-se a viver em simplicidade, vestindo trajes humildes e desprendendo-se das riquezas familiares. Porque Francisco já tinha com ele a certeza de que os excessos materiais não preencheriam a sua alma, o vazio que trazia na alma. Francisco de Assis revela uma paixão, um amor pela natureza e todos os seres. Ele tinha uma conexão única com a natureza, chamando todas as criaturas de irmãos e irmãs. Seu respeito pela criação divina era evidente em sua capacidade de comunicar-se com os animais e apreciar a beleza em cada elemento da natureza. Ele dizia: irmão Sol, irmão Lua, abençoada dor. O famoso episódio em que ele acalma o lobo de Gúbio é um exemplo marcante de sua habilidade de transmitir amor e compreensão, até mesmo aos seres considerados selvagens. Então, em uma determinada situação, um lobo que viria a ferir várias pessoas em um pequeno povoado é acalmado por Francisco de Assis, com base nas suas orações, no seu carinho, na sua ternura pelos animais, pela natureza. Ele consegue encantar o lobo e dominá-lo. São Francisco de Assis faz o juramento da pobreza. Porque para ele era importante crescer
na espiritualidade, desprendendo-se das coisas materiais, uma vez que ele já trazia o entendimento de que tudo na terra passa, o sofrimento passa, as decepções passam, as coisas materiais permanecem na terra e não levamos nada. Então ele já trazia consigo, de forma bem convicta, crente, fundamentada, esses pilares da espiritualidade, da moral. Francisco renunciou não apenas à riqueza material, mas também à busca de prestígio social. Ele acreditava que a verdadeira liberdade estava no desapego dos bens terrenos, na completa confiança na providência divina. Este compromisso com a pobreza influenciou profundamente seus seguidores, conhecidos como franciscanos, que continuam a viver de acordo com os princípios da simplicidade e serviço até os dias de hoje. Então, Francisco de Assis, pelo seu exemplo, consegue cativar, consegue sensibilizar há quase um século milhões de seguidores, porque ele testemunhou exemplos em que ele vem dar prova, assim como Jesus, que a felicidade não é deste mundo. No livro Francisco de Assis, o Sol de Assis, psicografado por Divaldo Pereira Franco e César Braga Said, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que dita o livro, diz que a luz íntima de Francisco de Assis exterioriza-se e cresce, clareando as veredas humanas e os labirintos internos das criaturas, em sombra, apontando o rumo de segurança infalível que é Jesus descrucificado. Francisco de Assis, em todos os tempos, tem procurado acender a fé, a esperança, a paz a todos os sofredores que a ele busca, independente da crença religiosa, ele que já alcançou as alturas do plano espiritual, sabe descer e desce até nós sempre que possível para nos consolar e nos fortalecer. Renunciou a tudo e a todos, menos ao ideal de amar. E o seu amor inundou a terra de alegria e de bênçãos, fazendo que o planeta nunca mais fosse o mesmo após a sua entrega. A sua é a história ímpar de total doação a Jesus. A sua é uma existência de renúncia sem igual, de sofrimento sem masoquismo, por eleição pessoal portadora da força indomável, da vitória do espírito sobre a matéria. Então ele vem testemunhar para todos nós que esta vida é passageira. Veio dar o exemplo de que podemos seguir nas nossas experiências um caminho feliz, adquirindo uma felicidade relativa, mas não longe do bem. Podemos ter a dor como aguilhão ao nosso lado e ainda assim termos bom ânimo e alegria em viver a experiência do sofrimento, não ignorando a presença de Deus ao nosso lado.
porque Ele conhece cada lágrima que brota em nossos olhos. Francisco transformou-se no sol de Assis, que passou a iluminar toda a terra. Depois de Jesus, ninguém o iguale, e mesmo antes dele. Algumas biografias já dizem que Francisco de Assis seria João Batista, o amado, o discípulo que estaria na condição mais elevada depois de Jesus. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual que escreve por meio de Divaldo Pereira Franco, a sua protetora, ela escreve uma mensagem para todos nós e uma súplica a Francisco de Assis. Essa mensagem foi psicografada na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, na Bahia, no dia 4 de outubro de 2006. Ela diz assim, na mensagem: Pai Francisco, há muitos anos, poucos anos, naquele dia de outubro de 1226, qual falena de luz, abandonaste a lagarta inerte sobre o solo para voares na direção do zimbório infinito, aureolado de luz. Havias pedido anteriormente que te despissem o corpo, qual a irmã morte, se te acercasse, e que te colocassem no pó da irmã terra. Logo, alando-te na direção do amado como raio de luz que desapareceu no zimbório celeste. Encerrava-se naquele momento o divino periplo da tua missão terrestre no corpo físico. Fazia pouco tornaste o lobo de Gúbio um doce cordeiro. Lograste silenciar a sinfonia dos pássaros para que não perturbassem o teu canto louvando o Senhor. Colocaste mel nas colmeias vazias pelo rigoroso verão, para que as irmãs abelhas continuassem zumbindo, fabricando cera. Lavaste a lepra em muitos corpos, experimentaste os estigmas em êxtase incomparável. A cada sofrimento que te afligia, entoavas um hino de louvor, e a cada provação experimentada, uma canção de reconhecimento a Deus. A tua mensagem simples saiu de Assis para trazer de volta o amor e a humildade de Jesus. No entanto, Pai Francisco, os teus legatários, transformamos a tua mensagem em vão poder, em ilusão argentária, e embora a ternura com que a cantaste, repetimos-la entusiasmados, porém com o coração em gelo diferente do teu. Agora, tanto tempo, em pouco tempo depois da tua sinfonia, rogamos que voltes à terra, para novamente balbuciar-nos a oração simples aos ouvidos dos nossos corações empedernidos e dos nossos frágeis sentimentos, de modo a reconquistarmos as forças para seguir-te a meiga voz, nos emocionarmos outra vez com teu amor. O mundo estertora, Pai Francisco. Não se trata mais de luta entre as cidades que se digladiam, como nos teus dias. É o conflito entre os corações gerando guerras de extermínio generalizado. Somente tu, Pai Francisco, podes, eternecendo-nos, a ponto de darmos as mãos, lobos e ovelhas, que ainda somos, ao comando da tua voz, bebermos juntos, no mesmo regato, por onde fluem as águas da misericórdia e do amor inefáveis. Volta, Pai Francisco, tem misericórdia de nós,
e conduz-nos à pequenina Porciúncula, onde deixaste os teus despojos, naquele dia longínquo e próximo de outubro de 1226, pois que todos necessitamos de ti. Segundo Divaldo Pereira Franco e os espíritos que o acompanham, é possível que Francisco de Assis esteja preparando a sua nova reencarnação na Terra. E veremos novamente exemplo de amor e humildade no mundo contemporâneo, em que é marcado ainda por grande indiferença e desigualdades sociais, miséria, pobreza, num cenário de abundância e de fartura. A oração de São Francisco é um legado precioso que encapsula os valores essenciais do santo. Nela expressa o desejo de ser um instrumento da paz, promovendo o amor, o perdão, a esperança e a caridade em um mundo muitas vezes marcado pela discordância e conflito. Essa oração transcende fronteiras religiosas, sendo apreciada por pessoas de diversas tradições espirituais. A oração de Francisco de Assis, ela é capaz de proporcionar tanto conforto íntimo, tanto bem-estar, quanto uma música suave e pacífica. É um hino de alegria e de gratidão a Deus. Senhor, faze de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O impacto de São Francisco de Assis não se limita ao seu tempo. A sua mensagem é de fraternidade, de união, de compaixão, respeito à vida, à natureza e serviço desinteressado nos dias atuais, que ressoa nos dias atuais, em um mundo frequentemente marcado pela ganância e individualismo. O exemplo de São Francisco nos lembra da importância da empatia, da simplicidade e da responsabilidade coletiva. Um mundo em que, na atualidade, se preocupa mais com o exterior, com a aparência, São Francisco de Assis vem relembrar a importância da simplicidade. São Francisco de Assis continua a ser uma figura inspiradora, transcendendo barreiras culturais e religiosas. Sua vida de renúncia, amor e serviço ao próximo destaca a possibilidade de transformação pessoal e a construção de um mundo mais compassivo. Ao adotar seus ensinamentos, podemos encontrar caminho para a paz interior e contribuir para um mundo mais justo e solidário. Que o legado de São Francisco nos inspire a viver de maneira mais autêntica, amorosa e generosa. Francisco era todo bondade, ele veio resgatar Jesus. 1000 e poucos anos depois da passagem de Jesus, ele retornou, ele veio estar entre nós para relembrar
os exemplos de Jesus. E como Deus não nos deixa órfão, Ele sempre envia espíritos fortes, espíritos dedicados, amorosos, para nos exemplificar e nos fortalecer na fé, na confiança que devemos ter em Deus. A fé não pode nos faltar em qualquer situação pela qual passamos. Não podemos prescindir de se apoiar na fé. O sofrimento passa, o socorro vem, a misericórdia se estende, o amor nos acolhe. Relembramos Francisco de Assis, por ser uma figura de simplicidade, de humildade, uma figura, um exemplo de desprendimento. E é na sua simplicidade que procuramos, na noite de hoje, voltar nossas atenções para o modo de vida que nós levamos. O mundo utilitarista e materialista tem inúmeras demandas exteriores, mas aquilo que é essencial costuma ficar à margem. E nos falta na intimidade, nos falta o carinho, o amor, a atenção, a compreensão, a generosidade, a gentileza, a educação. Nos falta o básico da moral. E é por meio de Francisco de Assis que nós resgatamos no seu exemplo esses valores que não podem estar distante das nossas vidas, das nossas relações. Para encerrar, nós trouxemos a oração em forma de música, que também é melodia, suave e reconfortante em toda situação que nos encontrarmos, na alegria ou na tristeza, na depressão. Nós podemos refugiar, mergulhar, se entregar a essa corrente de melodia que é reconfortante.
Vamos à oração? Amoroso Deus, aqui nos encontramos, muitos de nós, no silêncio, em dor, para agradecer, Senhor, pela abençoada oportunidade de entregarmos a Tua providência, reconhecendo a Tua paternidade, a Tua mão, que sempre nos alcança em forma de justiça, de amor, de misericórdia, de proteção. Te agradecemos, Senhor, por nos conceder o pão da vida, esse alimento do Espírito, que nos fortalece e nos dá boa disposição para vencer as batalhas íntimas, resignar, Senhor, na dificuldade e perseverar para alcançar as metas da felicidade. Te agradecemos, Deus, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos da noite, em forma de hino, em forma de melodia, que nos aquieta, nos acerena, nos pacifica. Segue conosco, acalmando as ansiedades descabidas, o desespero injustificável, e nos ajude na simplicidade, a acender luz no caminho, hoje e sempre. Assim seja.